Então hoje, mais uma edição de A Mesa. Gente, que legal a mesa. Estamos aqui na segunda edição da Mesa do podcast. A primeira edição, eu tava aqui, o Kelvin tava ali. Agora eu continuo aqui, mas o Kelvin tá do outro lado ali, gravando. E essa troca de cadeira que é muito legal, que a gente tá tendo um alimento muito bacana sobre essa percepção, o poder que tem a mesa. É verdade. Então, a gente percebeu que a mesa é um lugar que não é só de alimento, é um lugar de honra. E quando há honra, há revelação. Isso é incrível, é incrível. Então a gente pode até buscar muitos livros hoje, né, Gabriel? Em relação a isso, mas quando você pega lá atrás, lá na essência, onde Jesus revelou muita coisa, onde muita coisa foi revelado que ia acontecer ainda, e do que estava acontecendo durante a mesa também, a gente teve a percepção de que o destino a partir daquela mesa foi mudado. E hoje eu creio que hoje muita coisa vai acontecer legal. Amém. Você que está Amém. assistindo a gente aí na Mesa Cast, pode ter certeza que a partir disso aqui, muito impacto vai ter na vida espiritual, no seu trabalho, na sua empresa. Eu quero uma salva de palmas aos nossos convidados aqui hoje. Doutor Stephanie, da Vilar Advocacia, Gabriel Mancini. Muito obrigado pelo convite. Se vocês não sabem por que é Gabriel Mancini, vai ficar sem saber. É segredo. Segredo. O que fica na... Como é que é? O que acontece na mesa, fica na mesa. É tipo isso, né? É isso. Fica na mesa. Doutor Stephanie, a pergunta que não quer calar. Que rufe os tambores. Já começou assim. A pergunta que não quer calar, doutor Stephanie. Você já cuidou do seu CPF hoje? Já. Ah, essa aí. foi mole essa aí. Isso aí. Essa foi mole. Tranquila. Você vai tranquilo. É um dos pilares, inclusive. Para Explica aí. uma alta performance, eu entendo que nós precisamos cuidar tanto do espírito quanto da mente e do corpo. Então, essa minha frase de todos os dias no Instagram, já cuidou do seu CPF hoje, foi justamente para trazer essa clareza para as mulheres, que é um nicho também que eu acesso, e para os empresários. Porque eu vejo que não tem como a gente cuidar de tantas outras coisas na nossa vida sem cuidar do nosso templo. Nosso Verdade. templo, que é, é a nossa máquina, né? É o que nós utilizamos todos os dias. Então, essa minha frase específica é por isso, e hoje eu já cuidei do meu CPF às 6 horas da manhã. Então, já faz a pergunta. Qual câmera aqui, Brasil? Para essa? Já faz a pergunta ali, ó. E Já aí, vou dar. você já cuidou do seu CPF hoje? Já cuidou, Gabriel? Já cuidei e continuo cuidando aqui, né? O dia ainda só começou. Top. Mas é uma visão muito importante. Sou grato a Deus por saber que você tem feito esse movimento, né? Porque é algo que as pessoas não têm realmente se atentado, né? Estão vivendo uma vida muito automatizada e acham que é uma vida dinâmica, né? Mas, na verdade, elas acabam se prejudicando quando não olham para esses três pilares. Então, siga firme aí nesse propósito. Cuidando do CPF, do seu CPF e ajudando outros a cuidar do CPF deles também. E dos CNPJs, né? E do Sem CNPJ. falar dos CNPJs, por favor. Gente, doutora Stephanie é a advogada que é sócia proprietária da Vilar Advocacia, especialista em direito corporativo. Então, se você tem uma empresa ou se quer abrir uma empresa, a melhor forma de começar é contando com essa mulher. É uma máquina, não é, Gabriel? Uma máquina. Então, Uma máquina de produzir. eu sou muito orgulhoso de tê-la com a gente em vários projetos. Troquei de advogado, ela sabe disso. Fui trocando, Gabriel, não tem como. E aí, quando a gente vê, assim, pessoas que carregam algo nesse estilo, eu falei, caramba, é uma pessoa que cuida... a missão dela é angariar CNPJ. Mas ela olha pro CPF da pessoa. Olha que incrível. E quando ela fala sobre cuidar do CPF, é muito legal porque você disfarça com academia, com o trabalho físico, atividade física, mas é porque você sabe o impacto que isso tem no dia a dia da pessoa. Total, Né? total. Na performance, no... Sim. E eu inicio o dia não indo pra academia. O meu dia inicia 5 horas da manhã com o meu devocional. Peraí. Não entrega tudo não. Calma aí, gente. Olha só. Você já cuidou do seu CPF hoje? Geralmente você vai ver no Instagram dela, depois você acessa o Instagram dela. Como é que é o seu Instagram, Tô? Stephanie Vilar, advogada. Stephanie Vilar, advogada. Isso. Vamos soletrar o Stephanie? É ST... É muito difícil, né? Meus pais Vai lá. inventaram demais. STHEFANY. Vilar é comum. Tá. Pronto. bom, né? Eles te pouparam do NN. Isso, tá Não teve bom. NN. Ficou... Já basta, já está suficiente. já tá complicado bastante. Exatamente. Stephanie Vilar, advocacia. Advogada. Advogada. Isso, advogada. Pronto. Então, você vai ver lá no Instagram dela ela falando sempre essa frase, que é muito legal, só que no contexto de academia. Então, tá treinando, Sim. tá malhando, tá correndo. Você vai ver, ixi, é uma loucura.
Mas ela acabou de falar que não começa com exercício físico. Não começa. 5 da manhã. Às 5 da manhã. O sol nem nasceu. O sol nem nasceu. É ela que acorda o sol. Eu abro meu olho e o meu primeiro passo no meu dia é fazer meu devocional. Uau. Então, eu acordo, tenho meu momento de conexão com Deus, fico de 5 a 6, me Uau. conectando, me alimentando meu espírito, orando, lendo a palavra, buscando esse discernimento, porque eu também vejo que o dia ele inicia de forma diferente quando a gente inicia agradecendo, tendo uma conversa com o Criador, que é quem comanda as nossas vidas. Então, essa é a forma que eu inicio o meu dia. Às 6, eu vou cuidar do meu CPF, como Legal. eu posto no Instagram. Mas o meu dia, ele inicia todos Uau. os dias com o meu momento devocional. Uma salva de pau, gente. Que eu aprendi com meu amigo Gabriel. Ah, é? Esse foi. Como é que é isso aí, Gabriel? Como é que foi essa história? Conta como Não, foi que você a gente tem- se conheceu. Você que tem que contar aí como que a gente se conheceu, né? Eu sou suspeito pra falar. Conta Não, pra eles aí, não é compartilha aí. suspeito. O Gabriel é bem interessante. Todas as vezes, eu até já contei na igreja, é um testemunho de vida. Porque a vida do Gabriel foi usada e eu não tenho a menor dúvida disso, ele sabe. Nós estávamos conversando em uma reunião de negociação, de assessoria jurídica, e de repente ele olha para mim e fala assim: Deus te ama tanto. E ele começou a chorar nesse momento. Uau. E eu olhei, eu falei, gente, eu não sei o que está acontecendo, o que eu faço agora? Eu só olhei para ele e falou assim: Deus te ama muito. Uau. E ele quer muito que você retorne. E a partir daí, desse posicionamento e do posicionamento dele no dia a dia, eu comecei a sentir essa necessidade de voltar para Deus, de voltar a ter essa vida espiritual muito mais ativa. Foi através da vida dele, e por isso eu sempre faço questão de honrar a vida Amém. dele, aonde Glória a quer Deus. que eu esteja, porque você foi um canal de bênçãos na minha vida, Amém. para que eu estivesse de volta hoje e tendo esse pilar espiritual muito importante na minha vida. Glória a Deus. Meu Muito obrigada por Deus, sua meu vida. Deus. Aleluia, Meu glória a Deus, meu Deus, Deus. glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Eu só fui ouvinte e obediente. Eu costumo dizer que até como essa minha vida de empreendedor e evangelista, eu costumava dizer que a sua vida é o seu maior empreendimento, sabe? E um Uau. dia desses aí eu andei andando em um movimento muito, muito legal que tem acontecido aí no Brasil, que são os legendários, né? Legendário. E aí, lá na montanha, Deus me falou algo que mudou um pouquinho o rumo, mas foi como um selo na minha vida, que é a sua família, seu maior empreendimento. E aí, quando você começa a emergir nesses pilares, você começa a entender que não tem como você cuidar da sua família, do seu maior empreendimento, como alguém que não vive a palavra devocionalmente, que não... E eu nem falo tomar a palavra devocionalmente, eu falo viver mesmo a palavra devocionalmente. Não cuida do teu corpo, não cuida da tua saúde, seja ela física ou mental, porque se a gente não cuidar, o que nos garante que a gente de fato vai exercer a excelência que deveríamos exercer na hora de cuidar da família, né, do nosso maior empreendimento? Então, para a gente falar de mesas de negócio, não importa a mesa que a gente tiver, né? Eu acredito que a mesa é um ambiente de desfrute. Então, é o melhor lugar para que milagres aconteçam. Então, eu fico feliz aí de ter tido o privilégio de ter sido usado por Deus aí na sua vida. Continua contando comigo até depois do fim, né? Isso aí. Amém, amém. Gente, doutor Gabriel, o Gabriel Mancini. Gabriel Mancini, eu conheci hoje. O prazer de conhecer o Gabriel. Cara, Amém. incrível. Eu não sei se dá pra captar isso aí, essa frequência que tá rolando nessa mesa aqui, essa sinergia, essa percepção. Tem muita coisa sendo revelada aqui já. Amém. Se você tá, a pessoa tá pegando alguns cortes aí, vai procurar mais corte aí pra você pegar, pelo amor de Deus. Por quê? A gente vê que tá sendo algo construído aqui, algo mostrado. Uma das coisas que mais tá me chamando a atenção é o nível de conexão, Gabriel. Amém. E como que parece que é um imã. Você vai atraindo as pessoas, que é algo que vai alinhando os princípios, esses valores. E você vê que não tem a ver com religião, Uhum. Sim. não tem a ver com a placa da igreja, não tem a ver com o nicho, se é servidor, se é empresário. Não tem a ver com nada disso. Uhum. Olha o que foi falado até aqui agora. É a essência da pessoa. O que adianta ter um CNPJ próspero se o CPF é fracassado? Exatamente.
Tem muita gente que estão em palcos, sucesso total no palco, mas é um fracasso em casa. Eu falo muito sobre isso. Né? É interessante que a gente começa a perceber exalar. Você olha para a pessoa, não precisa nem perguntar para a pessoa. Você olha para a feição dela, você vê que a pessoa carrega algo diferente. Amém. E o desafio que a gente tem é de perceber isso no ambiente fora do que seria o padrão da religião. O Gabriel falou muito sobre isso agora. Né? Outras palavras. Como é que eu vou ver isso fora do ambiente religioso? Vamos falar da igreja, tá? Do templo. Tá? Como é que eu vivo isso fora do templo? E aí você tem aqui hoje, eu como anfitrião do Sistema Mesa, tem a rede de lojas aqui, em shoppings, tô com 30 funcionários. Tem quantos funcionários lá, Gabriel? Se fosse considerar as operações lá, baixa um pouquinho de 100. Mais ou menos 100 funcionários. Se for... Top. Mais 100 funcionários. Você tem quantos clientes na carteira, mais ou menos? 50 clientes. 50 clientes. Então, olha o tanto de gente que lida, porque ela zela pelos clientes dela. Você está zelando pelos seus funcionários, eu levo pelos meus. E fora os clientes que chegam também. Aí, como é que a gente pega e leva essa percepção do que Deus impactou vocês, da mensagem de uma mesa que seria para ser de fechar um negócio, virou uma revelação pessoal, virou um direcionamento, foi revelado um destino pessoal. E como é que a gente pega isso e leva para dentro de contextos que, na teoria, não tem nada a ver com o contexto religioso? Como é que é isso, Gabriel? Como é que você conseguiu, ou como é que você vive hoje essa percepção de ser um evangelista de Deus, mas dentro da empresa como empresário? Eu acredito que a grande questão, e que isso é uma pergunta muito boa, inclusive, porque a grande impressão que eu tenho é que as pessoas, elas têm uma crise de identidade muito grande. Então, tudo começa por quem eu sou. Uau. Esse é o primeiro ponto. Top. Então, eu sou um filho amado de Deus, sou remido pelo sangue, salvo, curado, Amém. E hoje eu tenho total autonomia, autoridade e poder por intermédio do Espírito Santo. Sim. O que eu faço são outros 500. Aí, independente de onde eu estiver, eu sou. Eu sou o filho amado, o mesmo filho de Deus. E aí é onde a gente tem que assumir a nossa identidade, onde a gente quer, aonde a gente estiver. E aí é um grande ponto, porque quando a gente está numa mesa de negociação, o cristão ele fala, e aí, agora eu me posiciono ou não me posiciono? Né? A verdade é que se você é um filho amado, se você se diz cristão, inclusive eu faço um pedido, se você é cristão, pelo amor de Deus, seja cristão. Né? Porque hoje o maior trabalho de um evangelista, e eu acho que a parte mais triste pra gente, é na hora que a gente vai conversar com alguém que, infelizmente, nunca teve uma comunhão e um relacionamento real com Cristo, mas já é tão machucada pela igreja que parece que, né? E por mais que isso não seja uma justificativa, né, para que as pessoas não vivam Cristo e nem procurem, isso também é um reflexo e é um feedback para nós como igreja. Né? A gente tem que entender isso. Então, o nosso posicionamento, independente do ambiente, ele precisa ser de filhos amados. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo. Isso quer dizer que eu sou perfeito? Isso quer dizer que eu nunca errei? Não, muito pelo contrário. Eu acredito que eu ser vulnerável ao ponto de dizer que, sim, já errei com funcionários, com colaboradores, com parceiros, com sócios, com minha esposa, já errei com um monte de gente, com todo mundo sem imaginar, já errei. Agora, uma coisa você vai encontrar em mim, um coração arrependido, e que se a pessoa estiver disposta a me perdoar, eu vou pedir perdão. Legal. Eu vou reconciliar. Agora, o que eu não estou disposto a negociar os meus princípios e valores. Então, oportunidades, principalmente em um dos meus mercados, que é a construção civil, você tem todo dia. Agora, a grande questão é que esse tipo de crença, a certeza e a convicção de que eu sou um filho amado, ela traz para mim uma segurança de que eu posso me posicionar, porque o meu resultado não depende do feedback das pessoas, e sim daquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Meu Deus, gente. Isso é tão forte. Isso é muito forte. Isso é muito Porque forte. quem tá falando é o Gabriel, que ele tem 100 funcionários diretos, fora indireto. Deve acontecer terceirização, coisa assim. E ainda mais na área da construção, que é um desafio, né, Gabriel? Na verdade, hoje na construção eu tenho muita terceirização, né? Sim. Então, porque assim, eu falei sempre que se a gente for contar todas as horas, muita um coisa, número bem maior, assim, Sim. mas a gente é uma média. Mas a maioria é terceirizada.
Não, e o que é incrível nisso é porque, assim, quem é contratado de uma empresa, ele chega hoje na empresa. E é muito legal que ele vai conhecer a empresa, vai ter o onboard, ele vai conhecer o pessoal, vai conhecer a cultura. E muitas vezes, na cabeça de quem está chegando agora, o dono da empresa lá em cima, ele acha que a pessoa é intocável. E que não erra. Acha que. Igual a gente briga lá na igreja, fala que assim, ele deve acordar os anjos, deve servir a ele. Deve um anjo com a bandeja lá, vai servir, olha, você é o dono de tudo, manda em tudo. Tá? Aí vai servir. Acho que não tem que lavar o banheiro, alguma coisa. Não, aí, lava a louça de vez em quando. Às vezes a visão, Gabriel, é um pouco diferente. E aí gera um ponto que é muito interessante, quero aproveitar esse gancho, porque as pessoas às vezes não têm tolerância ao erro. E aí você falou algo muito poderoso, que é o eu sou. Quem eu sou? E aí está meio na dicotomia de perceber a pessoa, ela está falando de quem ela percebeu, de quem ela é por dentro. E como não foram tolerantes com ela, ela não consegue ser tolerante. Ou é porque foi criada a imagem da pessoa que direciona a empresa ou do dono, que ele não pode errar. Porque, às vezes, vocês já perceberam que às vezes uma pessoa fala mal da gente, você não tá nem aí. Mas se é uma pessoa que você ama, machuca. É diferente o peso. E aí você fica pensando, é diferente. E aí, como donos da empresa, ou como direcionadores, às vezes o que a gente fala, o que você expressa, é muito forte, que às vezes pode machucar muita pessoa lá, que tá lá na ponta. E aí, como voz de Deus, que a gente tem falado aqui, sobre como cristão, a gente precisa ter esse zelo. E as pessoas, às vezes, não vão entender, por exemplo, esse contexto do que é o negócio, do que é o cristão. Vai confundir o homem que é evangelista com o homem que é o CEO da empresa. O pastor com o gerente de marketing. Então, é um grande desafio a gente ver isso para a gente fazer essa adequação. Não sei se você pensa dessa forma, você pensa diferente. Na verdade, isso que você está falando é o que mais acontece, né? Essa confusão, inclusive, por parte das pessoas de como tratar, por exemplo, de como me tratar uma vez que eu me posiciono dessa forma. Então, assim, por exemplo, tem gente que já confundiu o Gabriel ser quem ele é com o ser bonzinho que vai ser permissivo com todo e qualquer tipo de erro. Mas ele não é cristão? Entendeu? Então, mas não é o Gabriel que é cristão? Então, eu já apanhei muito. Então, o Stephen tá aí como prova, testemunho disso. Eu já apanhei muito desse comportamento. E, lógico, a gente aprende, né? O como. Só que uma coisa eu entendi. Se eu for pautar a minha análise de como eu devo me comportar dentro das minhas próprias empresas, com base na mentalidade dos meus colaboradores e como eles recebem essa informação, a gente tem um problema. O Gabriel, daquilo que ele entende como identidade, não vai poder aparecer. Sim. Então, se eu for seguir essa linha, não vai funcionar. Então, esse é o maior problema do empresário cristão hoje. Então, o que eu decidi? Independente das pessoas compreenderem da forma correta ou não, eu me posiciono como eu sou em Cristo. E aí, com o tempo, se a pessoa tiver um mindset transformado e ela quiser se posicionar, e aí e conversar, interagir, entender e ser disciplinada dentro dessa mentalidade de crescimento, sim, aí isso acontece dentro da nossa cultura. Sim. Então, tem pessoas que recebem super bem, tem pessoas que simplesmente não recebem. Então, tem pessoas que julgam, inclusive pessoas que já saíram julgando, entendeu? Então, assim, qual que é o grande ponto hoje do colaborador? Ele quer que o desejo dele seja satisfeito. Então, se por algum motivo a gente não satisfaz exatamente da forma como ele queria, porque ele está idealizando aquilo pensando no crescimento da vida dele. Sim. Só qual que é o ponto? No meu estilo de liderança, eu estou pensando e agindo, pensando também no crescimento individual dele. Porque eu trato, na minha gestão de pessoas, eu explodo, que nem um amigo meu gosta de dizer, a gente explode gráficos, né, individuais. Uhum. Uma coisa é a pipeline geral, outra coisa é a pipeline individual. Então, cada um tem uma métrica. Então, eu não posso exigir... Você está falando do funcionário? Do funcionário. Legal, hein? Eu não posso conduzir a pipeline daquele funcionário na mesma perspectiva, ainda que ele seja o mesmo cargo, a mesma função, o mesmo setor. Eu não posso conduzir ele na mesma métrica que o outro, que está ao lado dele. Por quê? Porque ele tem um mindset diferente. Ele tem crenças diferentes. Exato. Por exemplo, há 2, 3 semanas atrás eu tive uma experiência, um caso com uma colaboradora que, em termos de... Elas estavam lado a lado e, em termos de produtividade, uma estava muito acima da outra. Só que eu percebia que a outra estava com problemas emocionais.
como que o Gabriel cristão aparece nessa hora? Então, eu tinha 2 opções. Ou eu demitia ela, ou eu conduzia ela como um ser humano até entender, assim, porque conversa já tinha tido várias e não tinha, assim, outra forma. Até o dia que existe um momento lá na empresa que a gente chama de prayer moment. Acontece toda sexta-feira, 9 horas da manhã, 8h30 da manhã, a gente para a empresa para orar. E é voluntário, quem quiser ir vai. Normalmente a maioria vai. E aí ela abriu o coração falando do sogro dela, que estava internado e tudo mais. E aí, na hora que ela contou, né, eu senti no meu coração de orar por cura. E aí, eu orei com a unidade lá de todo mundo. E no dia seguinte, ou no mesmo dia à noite, ele foi para a ala vermelha lá do hospital e tal, tinha sido entubado e tudo mais. Em frações de hora, ela me deu a notícia de que eles estavam extubando ele. Uau. Então, eu vi, por exemplo, essa mesma colaboradora a semana inteira trabalhando, louvando. E Semana num nível de passada- entrega Diferente. absurdo. Então, assim, A lógica pela semana passada é ser demitida. entende? Na semana Então, seguinte, eu tinha essa escolha. Então, o meu comportamento como líder determina, de fato, os resultados da minha empresa. Mas eu tenho que olhar para as pessoas de forma individual. Então, Uau. como me posicionar sendo cristão, empresário, mas pensando também na pessoa. Então, existe uma complexidade nisso que, cara, se você não buscar ali... Você vai errar? Ainda vai errar, mas nós vamos errar. Porém, a gente viu um milagre acontecendo. tem um método pra isso? Ou você acha que é o feeling? Bom, Espírito Santo. Pergunta Método Espírito Santo. Alguém quer saber, gente? O que foi falado aqui? Quem quer? Mas você direcionar a sua equipe. E aí o que ele tá falando... Gente, o que o Gabriel falou é muito legal. Porque assim, pela lógica do business, você chega até a pessoa, agradece. Lá na empresa fala agradecer, né? Chega, agradece, é o demitir, né? Desligar da empresa. Agradece a pessoa, deixa ela seguir a vida dela e tal, né? Seria o comum, é isso, né, Gabriel? sim. Mas aconteceu uma coisa muito específica que não tem nada a ver com business, nada a ver entre aspas, com business, e aí mudou a trajetória. E aí mudou a trajetória da vida dela como profissional. Não foi um treinamento, não foi um curso, não foi uma formação, foi um momento de oração. E é interessante que esse momento de oração, aí o Espírito Santo te conduziu de uma forma, falar sobre cura. E aí, parece que ao mesmo tempo ali já aconteceu algo, Deus já moveu algo, porque ele queria falar algo com ela, queria mostrar algo para ela. Na semana seguinte, ela voltou a produzir. Aí a grande pergunta existe um framework, um método, aplica alguma coisa, como é que é? É 3 orações por dia, é uma oração de manhã, outra no almoço, é antes de dormir, depois, como é que é isso aí, Gabriel? Pois eu já tentei colocar isso no método que eu acredito que o Senhor Você tentou? me abençoou em ter. Ele me entregou o que a gente chama de raio, né? Algumas pessoas já participaram, que é o raio Glória a movement. Deus! Você participou? Já participei. Já? Legal. Inclusive tem testemunhos. Uau, legal. Ela achou que eu não ia falar, por isso que ela tá dando glória a Deus. Exatamente. E o Senhor pausou esse movimento há 2 anos. Né? Eu tô há 2 anos lapidando esse método. Legal. E... Não, fala o que é o raio. Agora. Guto. E aí? Tem que saber o que é o raio, fiquei curioso. O raio, ele é um movimento de empreendedores cristãos. E lá eu ensino empreendedorismo e gestão à luz da palavra. Eu, de fato, ensino as pessoas a empreenderem com a palavra. E a gente tem alguns testemunhos bem legais. A gente chegou a fazer uma sequência de 3 grandes experiences, né? Na verdade, começou pequenininho, na minha casa. Em algumas semanas já tinham 50 pessoas dentro do salão de festas. Eu falei, cara, isso aqui tá virando alguma outra coisa. Ainda não era raio. E aí eu perguntei pro Senhor, o que isso está acontecendo? Ele foi e me entregou. Foi uma das poucas experiências que eu tive de ouvir mesmo a voz de Deus, no sentido de audivelmente mesmo. E aí ele me entregou e falou assim, isso é um método que eu estou te dando, isso é uma condução que eu estou te dando. E o raio significa resultados acelerados por intensidade de ações e obediência. E a gente lê o raio como lê o hebraico, de trás para frente, que é o processo.
onde tudo começa na obediência. E a obediência é um ambiente de intimidade, onde as pessoas são conduzidas, de fato, a esse lugar de intimidade, de busca a Deus, de reconhecimento de identidade, é onde a gente trabalha isso. O I ali da aceleração, da intensidade de ações, é um momento onde a gente começa a introduzir conhecimentos técnicos e as pessoas têm que começar a gerar micro-resultados, né? Colocar em prática testes, erros e acertos e melhoria contínua. E em seguida a aceleração. E aí a aceleração a gente diz que é um processo de qualificação, onde você gera um maior nível de responsabilização técnica, já entendendo o senso de propósito, o porquê que você faz todas as coisas. E o grande R, que é o grande resultado, a gente diz que é fruto, né? A gente não olha para ele porque ele é consequencial. O resultado a gente não busca, a gente foca no processo. E resultado é a soma de todos os micro-resultados gerados ao longo do processo. Só que ele é também um grande indicador, né? De como que estão essas ações, como que estão esses micro-resultados. Então, assim, eu entendi que eu tinha que aplicar de forma mais qualificada o raio dentro da minha própria vida, dentro dos meus próprios negócios, e para que ele voltasse, né? Tenho pessoas me cobrando muito o retorno do raio, mas eu creio que chegou o tempo, né? Uau, glória a Deus! Que é isso? Eu já ia chamar uma abaixo-assinada ali. Olha aí, mas pode chamar. Inclusive, eu ia chamar. Então, o raio é isso, né? A gente saiu de um primeiro evento ali, daqueles movimentos de 50 pessoas, virou um evento de 130, o segundo foi um evento de 200 pessoas, e o terceiro foram quase 1.000 pessoas. Então, aí a partir desse terceiro foi o momento em que eu pausei e foi... Isso foi quando? Outubro de 2023. 2023. A gente ainda fez uma entrega, que foi uma promessa que a gente fez, que foi uma imersão para 40 empresários, onde eu ensinei a fundo esse método que você... Eu ensinei planejamento estratégico com a Bíblia, foi bem legal, foi bem divertido, inclusive. Foram 2 dias imersos na palavra e A gente viu grandes milagres. Até eu vi empresários orando reunidos por uma cadeirante orar dentro de uma imersão técnica. Foi bem interessante. Uau. Teve conversão. Enquanto eu estava falando de negócios, um dos caras lá, um dos sócios levantou a mão e falou, cara, preciso falar e tal. Quero entregar. Eu estava falando de negócio mesmo. Essa hora era um assunto técnico. Falou, eu preciso muito falar. E ele me interrompendo, porque eu estava num flow, e ele... Falou, cara, é muito importante. Ele, eu preciso entregar, eu não consigo seguir, eu preciso entregar, eu quero Jesus na minha casa, na minha vida, na minha empresa. Então, eu entendi que não era algo simples o que eu estava me envolvendo. Não era só um método. Não era só um método. Então, o método talvez um nome que a gente usaria só para uma fim de comunicação. Mas a verdade é que é o fluir da mensagem ali por meio do Espírito Santo. Salve de palmas. É forte. Glória a Deus. Amém. Gente, revelação a mesa, hein? A mesa revela, hein? A mesa revela muito. E o mais interessante é que o Kevin, quando foi fazer o card, ele pesquisou o Gabriel. Ele falou assim, mas esse Gabriel ele é conhecido pelo raio. Ele falou dessa forma pra mim. Dessa forma. Aí eu falei, não, troca. Não expliquei pra ele os motivos, mas eu falei, troca, coloca grupo TKA. Que é o grupo empresarial dele. Então, você não sabia, meu amigo, mas muito antes da gente sentar à mesa... A gente teve spoiler. Exatamente. Tivemos spoiler antes. Através da vida do Kevin ali, que já te identificou através do autor do raio. Tô entendendo, Jesus. Uau. Eu vejo que nisso tudo, Gabriel, a gente até conversou um pouquinho na salinha aqui atrás. Gente, quem não conhece, você que não conhece ainda, AR Studio, tá? Do grande amigo chamado Brasil, aqui em Águas Claras. Se você nunca gravou um podcast, tem que vir. É maravilhoso. É o meu segundo podcast, tá? Eu tô achando incrível. Por quê? Porque ele deixa a gente à vontade. Gente, uma salva de palmas do Brasil. Grande amigo, a gente conversa. Se você tiver com tempo, marca um café com ele. Um cara incrível, a família dele, a esposa. Tem que vir pra conversar, né? Tem que vir com tempo. É verdade. E a gente comentou um pouquinho ali atrás, Gabriel, sobre que parece que veio uma preparação de que pessoas aprendendo, crescendo, entregando resultado, percebendo o valor que tem por trás daquilo, percebendo o fruto que é gerado a partir do resultado.
E eu não sei se vocês percebem isso, mas parece que Deus está unindo essas pessoas. Amém. Isso é muito poderoso. Porque quando Deus quer fazer algo simples, que é momentâneo, ele usa uma pessoa. Mas quando ele quer mudar uma nação, ele usa o exército. É É isso. verdade. É isso. Glória a Deus. Virou culto. Já é. Virou culto. Já foi um culto. Que é para ele, né, Gabriel? É, Pra ele, né, Jesus, você já tá falando de nação de novo, Jesus. A semana só começou, pai. Vambora. Vambora pra Morar, Deus. meu amigo. Vamos morar. A gente... Eu Várias teve algo... nações na jaqueta. Teve algo que eu admirei muito no Gabriel. Você ganhou meu coração ali, irmão. Amém. Quando ele falou que tinha os direcionamentos profissionais para ele e que tinha alguns segmentos que ele não queria atuar de forma alguma. Mas ele falou que assim, agora ele está disponível para o Senhor. Onde Deus mandar, ele vai. Amém. Isso é muito precioso, irmão. Amém. As pessoas escutarem isso da sua voz é uma referência, sabia? Amém. Uma referência. Referência. Porque me diz onde está o seu tesouro e ali estará o seu coração. Amém. Então É o dinheiro não é o verdade. fim. Ele é o meio, só uma É ferramenta. isso. Ele dá um acesso, abre uma coisa, dá um conforto. Mas ele não é o fim. É isso. E a gente vê que hoje as empresas trabalham com um desafio muito grande. Que a gente está num país que ele não é tão favorável. Aí eu vou esculachar aqui, tá? Vou esculachar já. Dá Ibope, não dá isso aí? Já vai começar. Já dá. É isso aí. Então, assim, é algo pessoal meu. Então eu vejo que o país ele não está propício para quem empreende. Sim. E cada dia mais ele está tá dificultando cada vez mais. Então a gente começou falando sobre performance, Sim. o doutor Isé falou. Começamos falando sobre a cultura empresarial, sobre a expectativa das pessoas quanto à empresa, de produtividade. A pessoa que não produzia começou a produzir mais. E a gente vê o governo, ele a missão do governo é servir as pessoas. Essa é a política, é servir a comunidade, é servir a nação, é servir todo... no Brasil, são 200 e poucos milhões de pessoas, não é? Chegou a 280? Sim. Né? Mais de 200... Gente, é muita gente. A gente está aqui em Brasília, cerca de 3 milhões de pessoas, e a gente pega o Brasil inteiro, é mais de 200 milhões de pessoas. É muita gente. E a gente vê o governo, de certa forma, ele interferindo exatamente... Você conseguiu achar aí, Gabriel? 213 milhões. 213 milhões de pessoas. O Brasil inteiro. Então, 213 milhões de pessoas falando português, vivendo debaixo da mesma lei, debaixo das mesmas regras, mesmos contextos. E a gente vê o governo, ele agindo e atuando em uma legislação que é exatamente para ditar como que o povo vai continuar caminhando. E aí isso impacta, vamos falar no âmbito profissional, em quem é empregado e quem é empregador. Sim. E uma pauta que está super em alta. Foi 3 de março agora, que o nosso Recente. presidente falou... vou corrigir. Vou falar nosso presidente. Por favor. Sim. Mas... Brasil, corta. Dia 3 de março, o presidente vem e fala e recapitula a proposta de lei sobre a escala 6x1, que é debatida desde 2015. Não é isso? 2019. foi a 2019? primeira. Isso. E aí, conta pra gente, o que raios é essa questão da escala 6x1? Vamos lá. É importante a gente distinguir agora a escala de jornada. Porque dentro da proposta fala-se de escala 6x1, mas eles também trazem a proposta de redução da jornada de trabalho. Esse é um dos debates. E a menor jornada de trabalho que é debatida é de 36 horas semanais. Então, isso seria um 4x3, mais ou menos. Seria essa lógica do 4x3. E por que se iniciou toda essa movimentação? Na fala do Gabriel, ele trouxe muito a questão da família ser o maior empreendimento. Sim. E começaram-se a discutir que os empregados não tinham acesso à família, porque eles estavam o tempo inteiro trabalhando. Uhum. Então, como que eles iriam usufruir, inclusive, do salário deles, nos momentos de lazer, se eles tinham apenas um dia de lazer? E, fora isso, foi discutir também a questão da produtividade. Mas o objetivo da proposta seria reduzir a quantidade de jornada de trabalho, que seria 36 horas semanais. Nós temos propostas de 36 e de 40 horas semanais. Eu acredito muito que eles colocaram esse valor de 36 para chegar a um meio termo de negociação. Pra ter uma gordurinha pra negociar. Para ter uma gordurinha para negociar, porque hoje o nosso teto constitucional é de 44 horas semanais. Então, eles colocaram 36 para ter uma gordurinha para negociar entre empresários e os empregadores.
Justamente esse seria o ponto principal, de que eles não têm tempo, os empregados não têm tempo para trabalhar. E vocês dois são empresários, nós sabemos que a mão de obra está escassa. E um dos pontos, principalmente os jovens, eles falam hoje é que por que eu vou trabalhar 44 horas para ganhar um salário mínimo se eu fizer um freelancer eu consigo esse valor? Exatamente. Então, existem várias camadas em torno dessa negociação. E o ponto que eu acho mais importante é que isso está sendo feito através de uma proposta de emenda à Constituição. Então, nós vamos mudar o texto constitucional. A PEC, né? Exatamente, é a PEC. Essa discussão toda é para mudar a Constituição, porque hoje a Constituição, no artigo 7º dela, ela coloca a limitação de 44 horas semanais. Se nós alterarmos para 40, para 36 horas, esse é o teto do empresário, que ele pode cobrar. Eu vejo que é muito mais interessante para empresários e para os colaboradores que essa discussão ela seja feita por acordo coletivo. Por quê? Não é uniforme. Vocês dois atuam em nichos totalmente diferentes. A construção civil é totalmente diferente do mercado de eventos. Qual é a necessidade da construção civil e qual é a necessidade do mercado de eventos? Então, por que os colaboradores, dentro de nichos específicos, não discutem um acordo coletivo de jornada de trabalho? Porque talvez faça sentido para a construção civil colocar 4x3, a depender das negociações, a depender das negociações. A pergunta. Calma. Vamos chegar lá, Vamos chegar lá. Segura, Gabriel. Já chega lá. Calma. Ele até respirou fundo aqui. Ele respirou fundo, falou assim, Ih, calma. Vamos negociar, vamos gerar um acordo e já mobilizar nesse ponto. E o que eu tenho chamado muita atenção dos empresários é que essa é uma realidade que está posta. Então, tá batendo na porta. Como nós sempre falamos, quem antecipa governa. Então, que a gente inicie agora as negociações, os acordos coletivos para nossas atividades fins específicas. Mas vamos lá, doutor Stephanie. O que acontece? Foi falado pelo governo que o intuito é fazer um acordo coletivo, que é aquela tripartite, que aí é um acordo entre... Uma rodada de negociações entre empregados, empregadores e o governo. Sim. Aí, Gabriel, se você quiser falar um pouco sobre isso, a pergunta é, o governo deveria estar participando desse tipo de tomada de decisão? Você acha que o governo ele tem uma parte que ele consegue sensibilizar em relação a esses dois contextos? Porque a gente está falando sobre diretamente vai impactar empregado e empregador. Sim. Diretamente. E aí, o que você acha, Gabriel? Você acha que o governo ele devia estar se metendo nisso? Eu... Particularmente, eu não vou ser o vilão aqui da mesa em relação a isso, mas assim, se eu fosse ser bem direto em relação à participação do governo, eu acredito que para eles é muito fácil, no âmbito político, pelo cargo e jornada de trabalho deles, quererem se envolver nisso, porque a jornada de trabalho deles já envolve exatamente esse tipo de escala, né? Aí, ok. Mas não partindo dessa premissa... eu acho que eles quererem ser uma Dubai da vida, eu acho que eles tinham que pensar que nem Dubai. Não que nem... não o Dubai... querer usar Dubai como referência, por exemplo, uma vez que Dubai tem como característica uma das principais... falando de volume de trabalhadores, né? Uma das principais vertentes e de nicho de atuação deles é turístico. Né? Eu estou falando de volume de trabalhadores, não de fonte de renda. Então, assim, se você for entender toda a atuação do varejo lá nos outros países, assim como as referências que tem europeias, etc. Por exemplo, você tem os Estados Unidos e o continente europeu todo trabalhando com horas, né, em uma legislação trabalhista que te permite pagar melhor para o teu colaborador e por produtividade, focando na hora trabalhada. Aí, assim, se você trouxer 500 outros artifícios legais e ferramentas para o empresário, eu acho fantástico, né? Até porque hoje, por exemplo, na construção civil, eu tenho uma grande dificuldade de contratar, por exemplo, um servente de pedreiro. Sim. Por quê? Porque o servente de pedreiro, se ele for fazer uma diária, ele vai ganhar uma média de R$150. Só, se ele trabalhar metade do mês, ele já ganhou o que ele ganharia como um seletista. Sim. Então, ele quer trabalhar como seletista? Não quer.
Então, e eu nem estou entrando em méritos de qualidade de trabalho, de pessoas que de esforço, não estou entrando nem nisso. A grande questão é que eu acho que o mal do governo brasileiro hoje, atual, é querer... são as reais intenções, né? São as reais intenções que tem por trás. Né? Eu acredito que se a gente vai fazer mudanças como essa, se eu fosse pensar no âmbito de fatores psicológicos, qualidade de vida do trabalhador, contrapor isso com a qualidade de vida no trabalho e a produtividade, aumento de produtividade, acredito que sim, pode ser mega positivo. Mas, contudo, entretanto, me traga ferramentas que eu possa trabalhar, que eu possa contratar horistas, que eu possa pagar por hora trabalhada, que eu possa qualificar o custo da minha hora e ter os meus padrões de acordo com a minha empresa, com o meu negócio, com o meu nicho de atuação. Me permita que a minha empresa execute trabalhos 24 horas. Me traga ferramentas para que eu também possa trabalhar, porque aí o país se torna produtivo e, ao mesmo tempo, todos os pilares, o empresário, o trabalhador, o governo, todo mundo sai ganhando nisso e fica satisfeito. Agora, simplesmente ficar nesses embates que tem muito mais um viés político do que econômico. Né? Porque a grande pergunta que fica é assim, por que as grandes potências do mundo elas estão cada vez mais direcionadas para a remuneração por hora trabalhada. E no Brasil, tem essa pressão maior por esse contrato de trabalho engessado. Vou trazer uma informação aqui que eu acho que... Polêmica. É um pouco polêmica, que não foi pensada ainda. O que acontece? Nós temos agora 2 cenários totalmente diferentes. Nós estamos discutindo uma emenda constitucional da escala 6x1, mas em contrapartida, o STF está com os processos suspensos sobre pejotização. Automaticamente, se eu pego a escala 6x1 e eu falo agora não é mais escala 6x1, é 5x2, e o STF fala ok, a pejotização para atividade fim, ela está liberada. O que todos os empresários vão fazer? Começar a pejotizar. Acabou a CLT. O governo quer fazer uma política pública com a justificativa de uma política pública, mas que ela vai se esvaziar a depender do julgamento do STF. E o STF, ele está propenso a aceitar a pejotização para atividade fim. Mas aí a pergunta que eu te faço é, e a segurança jurídica dentro da vertente trabalhista? Era esse ponto que eu ia chegar agora. Como que fica o empresário? Exatamente. Porque se eu tenho atividade fim, liberada para sua prestação de serviços, eu vou fazer todos os contratos CNPJ, porque o STF me deu ok para isso. Então, não tenho mais CLT. Eu não tenho necessidade de ter mais nenhum colaborador do CLT. CNPJ não tem horário. CNPJ, ele cumpre demanda. Por resultado. Por resultado. É justamente por produtividade. E a partir desse momento, eu esvazio a CLT. Agora, a relação disso com os sindicatos, por exemplo, que regulamentam as atividades. Mas isso são coisas distintas. Esse que é o problema, é uma dúvida mesmo. Quando eu pego o sindicato, aí seria em questão de acordo coletivo. Sim. A gente precisaria entrar no ponto do acordo coletivo para os sindicatos para ver o que seria melhor em nível de CLT, em nível de relações de trabalho. O que é relação de trabalho? A pessoa precisa cumprir aqueles 5 requisitos, que é pessoalidade, onerosidade, não subordinação. A gente cumpriu 5, ok. Eu tenho uma relação de trabalho. Se eu não tenho mais isso, eu vou justamente para o CNPJ. Então, hoje eu vejo que que está sendo debatido algo que pode se esvaziar facilmente. E para o empresário seria muito bom. Mas essa alteração... Eu concordo. Eu só trago essas pontuações no seguinte âmbito. Eu vejo que, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo, né, da construção civil. Eu também faço obras públicas. Então... Tudo bem, ali nas minhas obras comerciais, né, que eu faço ali para shoppings e etc., ótimo. Agora, quando eu entro nas obras públicas, eu tenho diversas regras, regulamentações. Será que os órgãos públicos eles vão estar mais flexíveis? Porque é o seguinte, seguir padrão. A gestão, o mundo de gestão, o ensino da gestão no país tem que mudar. Sim. Então, como que a gente vai gerir essas equipes? Porque não é só mudar eu acredito que tudo tem um começo, mas não é só efetivar uma mudança em âmbitos de que
estejam ali locados as maiores fontes de poder e tomada de decisão, né? Mas também aquelas cadeias de ensino que vão fazer com que aquilo que foi pensado de fato aconteça. Por quê? Porque, por exemplo, na hora que eu for gerir esse colaborador, eu tenho que ter processo. Eu tenho que ter processo. Se tem uma vertente, por exemplo, muito obrigado, querido. Tem uma vertente da jornada por hora, que é o seguinte, trabalhos que são dinamizados, como, por exemplo, um Kitchen Potter na Europa, o cara ganha 13 euros por hora para lavar a louça. Só que é o seguinte, presume-se que lavar a louça é um processo que ele é mais fácil de ser ensinado e executado do que um cara pegar uma enxada e fazer um trabalho, por exemplo, um eletricista fazer a ligação de um quadro elétrico. Então, como que eu vou gerir as questões das capacidades técnicas, uma vez que, por exemplo, se o cara que eu contratei, ele não foi, porque ele não quis e ele não me deve satisfação. O órgão público, ele também vai ser flexível com o meu prazo? Então, tem uma cadeia de pontos que eu acho que eles vão precisar ser regulamentados novamente quando esse tipo de mudança começa a acontecer. Então, assim, mas é muito complexo. É muito complexo Não, mesmo. e a gente entra na área que, assim, se o governo não interfere nisso, essa proposta, ela vai ser tratada no Superior Tribunal do Trabalho. Não é isso? Nesse momento, nós estamos em fase de negociação. Então, por exemplo, o relator da PEC, ele já disse que ele daria um período de 6 anos ali para adequação das empresas. Então, seria esse momento agora é um momento de mobilização das empresas para fins de negociação, para ver o que seria mais viável. Eu retorno à minha fala inicial, porque nós vamos mudar a realidade de todas as empresas, que é diferente do acordo coletivo, que vai mudar a realidade da construção civil, o que foi melhor para a construção civil. Isso tem um impacto muito mais alto no final das contas. Mas o ponto que eu queria trazer para vocês dois é quanto tempo vocês demoram para treinar um colaborador hoje? O colaborador entrou na empresa. Quanto tempo vocês levam para fazer esse treinamento para que ele fique de fato de acordo com a empresa? Depende da função, né, no meu caso. Eu tenho, por exemplo, atendente em torno de 3 semanas. 3 semanas você 3 consegue? semanas. Aí depois é monitorar. Você consegue em quanto tempo, Gabriel? Depende da função também. Mais uma média. Mas um treinamento básico, se a gente for falar só numa linha de onboarding ali, normalmente 2 semanas. 2 semanas e ele fica de acordo com o que a empresa pede. Ficar de acordo... Espera-se. Espera-se, né? Essa é a expectativa. Agora, sim, essa é uma visão de acordo com aquilo que está sendo debatido, né? Porque eu sou de uma outra visão. Eu já estou indo para otimização de mão de obra, otimização de processo e uso de tecnologia. Então, tudo que eu puder tirar o esforço humano para operacionalizar a minha empresa, inclusive até planejamento para ir na China e ver maquinário que executa automaticamente esse serviço que o pedreiro faz e tudo mais. Só que isso é bom para o país. E esse é um dos pontos, né? Então, Porque isso tem que discutir também. Então, porque eu vi uma máquina, assim, por exemplo, que eu fiquei fascinado, assentando revestimento. Numa velocidade e Era um robô, ele ia fazendo numa qualidade... Não perde meus investimentos, não quebra, é muito mais rápido, não fala que está cansado e acabou de começar o trabalho, não me reclama. E não te coloca na justiça quando sai do trabalho. O máximo é vai para a manutenção e volta. Vocês já perceberam que isso está muito comum na área da alimentação? Eles colocam totens para autoatendimento? Não tem mais caixa. Não tem mais caixa. Se vocês viram, uma pizzaria que saiu nos Estados Unidos, eu conheci um especialista em robótica aqui em Brasília, que ele até me ofertou o projeto para ver se eu investiria, que lá são 4 etapas, assim, a máquina. Não tem pizzaiolo, não tem nada. A máquina faz tudo. Ela faz a massa. Tudo. O processo inteiro, sem ninguém. Eu não vi. Você bota lá só os ingredientes, e ela vai preparar. Tem um estoquista que faz a gestão dos insumos, né? Para manter. E pronto. Agora imagina, já existe, né? De fato, se nós temos uma redução da jornada que não se aplica à atividade fim daquela empresa. Eu levo uma média de 3 a 8 semanas para treinar aquele colaborador.
Não é mais interessante eu investir em inteligência artificial Com certeza. ou em Não. alguma outra atividade? Mas depende da área fim, porque, por E exemplo, isso não vai ser bom no final eu das não vou contas. conseguir ainda, por enquanto, eu não consigo um robô para fazer uma obra para mim, fazer todas as atividades de uma obra para mim, entendeu? Sim, Mas eu já consigo, por exemplo, o uso da inteligência artificial e otimização para empresas de tecnologia, por exemplo, que aí é onde você não tem que ficar botando a mão. e é bom de te lembrar que nós estamos falando da realidade de vocês dois que são empresários grandes. E o tio da mercearia, que ele tem um colaborador, Exato. como que vai chegar essa conta para ele? Porque, na verdade, assim, se a gente parar pra pensar, vamos supor que a gente tem escala de 6 por 1 e vai reduzir para 5. Aí vai reduzir para 5. Na teoria, se for para pensar, entre A, você perde uma eficiência de uns 17%, não é isso? É aumento de 22% da hora. Aí, você chega, vamos colocar 20 para facilitar o cálculo. Na teoria, ele vai ter que contratar e aumentar o custo dele em 20%. Exatamente. Que aí vem um custo ali que é escondido nisso. Por exemplo, o tio da mercearia, que tem a mercearia, que é importante para a região. Sim, Ele não vai contratar mais um funcionário. Ele não precisa de 2. Ele vai contratar mais alguém para cobrir mais um dia que ele precisava. Você precisava de alguém no domingo, agora é Aham. sábado e domingo. Aí você pode perder a eficiência da entrega da operação. Então, são coisas que vão puxando ali, e aí você percebe assim, por exemplo, hoje com a pressão que o empregador sofre, pressão tributária, de outros custos, enfim. Além de tudo isso, você ainda vai ter uma pressão da qualidade da mão de obra de operação, você vai ter um aumento. No final das contas, é difícil o empreendedor, o empresário, absorver esse custo. fica muito Aí a caro. pergunta é, a conta vai para quem? Vai para o cliente. Sempre vai pro E cliente. quem é 90% dos clientes Os trabalhadores. são os próprios seletistas. E aí vamos continuar desdobrando esse rolo aqui. Aumenta o preço. Quem vai pagar o preço é o próprio consumidor, que é o seletista. Ele vai ter que tomar duas decisões. Uma decisão. Ou ele vai baixar a qualidade de vida dele, financeira, porque ele precisa de mais tempo para ficar com a família, ok? Que é a proposta do Sim. governo. Ou ele vai ter que buscar o trabalho. Para conseguir isso. Só que aí fura, porque a proposta é menos tempo de trabalho para eu ter mais qualidade de vida, inverteu agora. Só que agora tem um viés que é muito perigoso, que ele tem mais pressão agora. Uhum. Porque não é sobre o tempo que eu tenho, é sobre a qualidade do tempo que a gente tem. É. Então não adianta ter a família unida na casa, mas cada um na televisão. Então não é sobre o tempo que tem, mas a qualidade. Aí o que vai acontecer? A gente sabe que a dívida ou o compromisso financeiro, ele assola principalmente o pai da família, o que é o responsável financeiro da família. Aí ele chega em casa, ele pode ter até tempo com a família, mas a cabeça dele tá presa. Caramba, amanhã tem um boleto para pagar. Uhum. Nem Amanhã eu consegue tenho- descansar. Exato, e sabe? Assim, então é uma percepção às vezes muito muito tênue do impacto que isso tem. É. E aí a pergunta sabe, que eu tenho é o seguinte: é hora dos empresários se unirem? O que eles podem fazer em relação ao que está acontecendo? Os empresários, eu vejo que já passou da hora dos empresários se unirem. Justamente por nichos específicos. Agora, para conseguir negociações com esse projeto, né, de emenda à Constituição, esse é o momento dos empresários se unirem e levarem contrapontos reais, que são o que nós estamos debatendo aqui. Sem questões eleitoreiras, igual foi proposta a PEC, que foi por um objetivo fim específico, nós sabemos disso, mas nós precisamos levar dados técnicos. Nós precisamos levar provas do que seria realmente efetivo, do que poderia mudar. Um ponto, inclusive, que pode ser levado e debatido é a questão da educação. Nós temos uma educação muito falha. Quando o trabalhador ele chega na empresa, ele não tem a capacidade de interpretar um texto, porque a educação básica dele foi péssima. Então, por que nós não colocamos investimentos na educação e não querer jogar a conta para o empresário? Porque no final das contas, sempre se joga a conta para o empresário que vai para o consumidor final. Então, eu vejo que esse é o momento dos empresários se unirem, não apenas contra essa PEC, mas também para cobrar que o governo ele faça política pública para melhorar a educação. Porque se eu melhoro a educação, eu melhoro a formação daquele colaborador e ele chega no final, ele vai chegar na sua empresa com a compreensão que quando você for dar aquele treinamento para ele, ele vai entender o treinamento. E você não vai precisar ficar repetindo e repetindo. E repetindo. Aumenta a produtividade. Exatamente. Mesmo trabalhando menos dias, vai conseguir Aumenta. produzir mais. Muito mais. Mas hoje, quem oferece essa educação? É o próprio governo. É. Esse é o problema. É E aí aquela você tem que famosa... reeducar dentro da empresa, né? É. Pessoal, aí você tem que... É aquela famosa a roda que gira, né?
Porque se você mexe, a roda tem 20 fatores, você mexer em 5 e não mexer nos outros 15, você com certeza vai ter um efeito colateral. Sim. Um desequilíbrio ali. É um desequilíbrio, não adianta. Não então, assim, você tem que trazer muitas bancadas para fazer uma aprovação como essa, porque a gente está falando de isso aí é uma coisa que eu julgo que, inclusive, pode ser muito boa para o país, mas para que seja muito boa, você tem que trazer um número de bancadas muito maior do que o que está sendo trazido hoje. Por quê? Porque existem muitos elementos, não é nem só educação, porque aí, por exemplo, a conta tem que fechar, esse cálculo que o Rodrigo fez aqui, ele é perfeito. Por quê? Porque para que não seja meramente uma questão política, a gente tem sim que pensar, pega matemática básica, não precisa nem de um economista para fazer essa conta. Se você pegar o salário médio da maioria da população brasileira hoje, fazer uma relação com os impostos e a quantidade de aumentos que tem gerado na conta de luz, de água, do arroz, do feijão, da carne. Fecha essa conta. Mas o problema é que vai diminuir a carga psicologicamente, o cara vai ter mais qualidade de vida, mas tá ok. Isso vai impactar na mesma forma. Não vai mexer no salário do empregado. Ok, tudo bem, mas isso vai fazer com que ele trabalhe em outro emprego, ou vai nos dar ferramentas para que a gente consiga ter ele conosco para estabelecer qualidade de entrega. Exato. E, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir ter mais flexibilidade. O que realmente vai ser mexido, entende? Então, acho que tem muita coisa para... Não é tão simples, não é uma discussão tão simples, porque todos nós três aqui concordamos que a escala 6x1, ela é ruim. Óbvio, por óbvio ela é ruim. E isso eu tô falando como humanos. Quem quer trabalhar 6 dias, nós trabalhamos mais que isso, né? Nós trabalhamos muito mais que isso. Até porque CLT, se você quer trabalhar mais que 6 dias por semana, abra sua empresa, tá bom? Eu vou ficar olhando aqui. Segredos, de tá? 5... Muito mais a gente trabalha. Eu já cheguei a trabalhar 20 horas por dia. 7 por 24, né? 7 por 24. Não para. Nós não paramos, essa é a verdade. Mas quando chega na ponta, e um dos pontos também que tem se levantado, é que a maioria das pessoas que são CLT são mulheres. E as mulheres, elas chegam em casa, elas têm ainda louça para lavar, casa para limpar, o trabalho doméstico, que na maioria das vezes ele é incumbido à mulher. Então, ela não consegue ter uma qualidade de vida, de fato. E como é que nós conseguimos, dentro desse projeto de lei, trabalhar todas as pastas, não só a pasta de jogar a conta para o empresário. A gente precisa trabalhar todos os pontos, os contrapontos. Porque senão fica fácil. Fica fácil. O poder público é fazer uma política pública. E a que custo é essa política pública? Por que não deu essa liberdade? Por que não se estabeleceu um tempo, um prazo? Diga, olha, nós temos 2 anos para que tenha-se acordos coletivos em todos os ramos. E por que o governo está interessado em acelerar esse processo? Aí é complicado. É muito polêmico? Aí é muito polêmico. Vai viralizar se responder? Vai viralizar? De fato, minha leitura é que é uma campanha eleitoreira nesse momento. Eu vejo que o debate, ele é profícuo. Ponto. Sim. É um debate profícuo. Para alcançar uma quantidade de eleitores. Precisa se discutir. São 34 milhões de elitistas. Exatamente. Nós precisamos discutir isso. Precisamos discutir. É importante que se discuta. Mas qual a necessidade da pressa? Nós tivemos tanto tempo para debater essa pauta, então por que essa pressa nesse momento? Por que não fazer da forma correta? Então, assim, o meu receio, no final das contas, é porque todos nós concordamos que nós queremos que as nossas empresas, elas sejam boas tanto para nós, gestores, quanto para os nossos colaboradores, que seja um ambiente saudável. Mas não pode ser a qualquer custo. Então, precisaria ter um diálogo, uma discussão, uma maturidade em relação a essa matéria, inclusive uma educação para ambas as partes. Um plano de educação. Um plano de educação para ambas as partes, para os empresários e para os colaboradores. Porque assim nós chegaríamos a um meio termo. Esse exemplo que eu acabei de trazer, um tempo. Por que não se deu esse tempo? Vocês têm 2 anos para fazer um acordo coletivo. Não, deu 45 dias. Foi? Praticamente nada, não teve tempo. A justificativa deles agora é assim.
A Constituição, ela existe desde 88, tem 44 horas e na Constituição diz que, de fato, isso pode ser alterado mediante acordo coletivo. Os empresários não quiseram fazer, então a gente vai resolver por aqui, já que eles não querem fazer. Essa é a justificativa deles. E desde 2019, mas agora ficou urgente. Agora ficou muito urgente. Interprete da forma que você achar melhor, mas tem muita nuvem por trás aí que cabe. A pergunta é, doutor Stephanie, o que o empresário hoje, aí você deve ter debatido isso um pouco com seus clientes, com empresários, você tem uma gama de contatos. O que hoje ele pode fazer para participar, se ele quiser participar dessa discussão? Ele consegue participar disso? Consegue. Hoje nós temos muitos movimentos de empresários e, assim, aí depende. Se o empresário ele quer estar vinculado a algum partido, como o Gabriel trouxe, que esse é o ponto e é um ponto de discussão, ou se o empresário ele quer ter uma discussão suprapartidária e a partir dali fazer um movimento e levar dados técnicos para essa discussão. Isso é possível. A gente consegue, inclusive, ter acesso ao relator da PEC, caso os empresários queiram se unir com uma finalidade específica. O problema é que eu vejo a articulação. Então, a articulação, hoje eu vejo, principalmente em Brasília, que tem pouca articulação dos empresários. Existem empresários da direita, da esquerda, do centro, mas não existe. Não, nós somos um movimento de empresários. Sem viés político. Exatamente. Eu vejo que essa é uma pauta que deveria ser sem viés político. Se eu consigo discutir viés técnico. Exatamente. Eu levo dados técnicos, eu levo informações, eu levo algo propositivo, sem ser meramente eleitoreiro. Porque se vocês colocarem um Google PEC 6x1, são só vídeos para viralizar, tanto de um lado quanto do outro. Sim. Então, hoje eu vejo que os empresários têm movimentos dentro de partidos políticos e com viés político. Sim. Se a gente conseguir fazer essa movimentação sem um viés político, com dados e com técnica, a gente conseguiria alcançar um acordo muito melhor. Não, e é ótimo isso assim, porque a gente percebe que tanto uma escala... Não tem uma proposta perfeita. Eu enxergo dessa forma. Não tem que vai ser maravilhoso para todo mundo. Não tem. Sim. Mas eu costumo, às vezes, decidir algumas coisas da empresa, Gabriel, avaliando o impacto. Eu fui gestor de riscos operacionais não financeiros no BRB durante Vou recapitular. Fui gestor de riscos operacionais e não financeiros em um banco e por 4 anos. E é muito legal porque você começa a tomar a decisão não só pelo resultado positivo que você acha que vai ter. Porque o brasileiro, ele é otimista, né? Quando vê um sonho no coração, no plano na mente, ele é otimista, tende a ser otimista. E aí a gente começou a tomar a decisão baseado no risco que deveria. Porque o risco é o quê? A variação do resultado de acordo com o planejado. Seja para cima ou para baixo. Sim. Você pega um viés financeiro, quanto maior o risco, maior a tendência de retorno. Ou para cima ou para baixo, fora. E aí o que parece, e foi muito legal que você falou sobre esse viés político, é que, dependendo do intuito que está sendo apresentado, ele não apresenta o risco ou o impacto, vai ter do outro lado também. Exatamente. Então assim, naturalmente está sendo apresentado como o melhor dos mundos para o empregado ou para o seletista, que a escala 5x2 vai ser excelente, vai ser maravilhoso. 3, né? Ou 4x3. Meu Deus. Pode fazer o céu da cruz, pode. Porque a questão é porque eu não olho nem como empregador. Porque, por exemplo, minha filha, ela tem 6 anos, mas daqui a pouco é natural que ela trabalhe em algum lugar. Sim. Ela vai ser contratada, até ela ter a maturidade, ou talvez se ela tiver já a maturidade de empreender. E aí, assim, ela vai seguir. Inclusive, deixa eu deixar aqui. Esqueci de não colocar isso que ela vai... Peraí. Porque daqui a pouco ela vai ser empregada. Ela mandou a lembrancinha pra botar aqui, ó. Deixar aqui. Pra lembrar que ela participou também, tá? Nossa, ainda bem que eu falei, viu, cara? Você vai passar por isso, viu? Encosta ali no... Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Ficou. E ela é bem fofinha, ó. O que ela faz, ó. Filho, tá aqui, viu? Gabriel tá com 10 meses, gente. Pai novinho. Pai novinho. Gente, 10 meses. E a doutora Stephanie em breve. Em tá? breve, amém. Em breve. Amém, Inclusive, se por acaso, já vou falar logo na lata, se tiver interessado, manda o currículo para mim e pro Gabriel. Nós vamos, né, Gabriel? Tô pronto. Não tá bagunçado, não. Tô pronto para analisar. Não tá bagunçado, não, irmão. Você vai, chegar, ela quer analisar tudo que chega lá para mim, vou analisar também. Pode analisar, gente. Pronto. Então, vai passar pela mesa aqui. Vamos analisar análise de risco. Então, voltando. Momento off aí. É muito possível que a minha filha, daqui um dia, seja seletista. É possível. Não sei se é provável.
Mas se ela for, eu penso nela também. A sua filha, especificamente, eu acho que não. Nós já sabemos. Pelo que eu já sondei aí de informação. Pra quem não conhece, Lojas Putucas, tá? Coisas Fofas da Lívia. Vamos abrir o Instagram, você vai seguir lá, tem muita coisa legal. Em breve, o maior marketplace verdade. de esse infantil. É um ponto. Gente, os jovens, eles não querem mais ser seletistas. É isso que eu ia comentar da sua fala. Chegamos. Sabe qual que é o ponto? Sabe o que ela vai querer? O problema já está instaurado. Agora começou a... Começou o podcast agora. O Brasil está discutindo um negócio que, tipo assim... beleza, somos aqui o governo brasileiro. Vamos discutir os erros que cometemos a vida inteira. Vou corrigir agora. Estamos completamente atrasados. Sim. Vamos resolver só uma ponta do nosso problema? É tipo isso que eu olho para essa situação e vejo dessa forma. Porque, Botou assim, o band-aid, mas tá infeccionado. Então, sendo bem sincero, de verdade, assim, parece um nível de tipo, assim, a gente tem que saber qual que é o real, né? Eu gosto muito do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Então, assim... Livro maravilhoso, hein? Cara, incrível. sensacional, super indico. Maravilhoso. Todo empresário tem que ler esse livro. Todo empresário. A pergunta é simples. Qual é o real propósito dessa PEC? Não é o que eu tô falando, não é o que o relator da PEC tá falando, não é... Porque, assim, vamos usar... Tem endereço. Dessa PEC para um fim positivo para nossa nação, porque, assim, vou te falar, já infelizmente, o que é propenso? Não vou falar que vai ser exatamente isso que vai acontecer, porque queremos que tenha uma força, um poder que atua por meio de nós, que é uma voz profética, né? Mas há uma probabilidade de que, ao encerrar as eleições, esse assunto morrer e voltar a demorar a ser solucionado como já vinha antes. Então, assim... Desde 2019. Então, o ponto, sendo muito franco, mas muito sério mesmo, a gente, por exemplo, eu estou citando o mercado que eu mais vivo, porque é a minha realidade, mas, por exemplo, os bons mestres de obras, infelizmente, ou aposentaram ou faleceram. Vê se os filhos deles querem trabalhar nesse meio. Não querem. Não quer. Então, não é um problema que vai se instaurar. Já se instaurou, e eu estou falando do meu mercado, mas é um problema... Eu converso com... É generalizado. Eu converso com muitos empresários de áreas diferentes. Então, assim, todos estão com um problema de mão de obra. Todos. Se você falar assim, ó... quer ganhar votos? Se você falar escala 2 por 5... Nossa, você ganhou o voto. Então, assim, o ponto é o que a gente realmente está discutindo. Entendeu? O que realmente a gente quer para a nossa nação. Porque a gente tem que lembrar, gente, lá no final das contas, até mesmo esses políticos aí, que estão, e os relatores e etc., as pessoas que estão à frente desses projetos, que essa conta vai voltar para eles de alguma forma também. Então, assim, o que a gente realmente quer? O que a gente realmente está fazendo? Entende? Porque, assim, discutir inflação, aí fica aí um ministro da Economia, enfim... Tá lá. Gente boa, né? Gente boa, abençoada, né? Então, assim, a gente tem tanto problema para resolver. E, assim, eu não sei lá no seu mercado como é que tá, mas no meu, parece que ser corrupto é comum e ser idôneo eu tô errado. É bobo. Aí, de duas uma, ou eu saio do mercado, ou eu vou apanhar mesmo. Uhum. E, tem uma terceira opção? Não tem. Não tem. Ou frio, ou um dos maiores pilares da economia do nosso país, construção civil. Ou você é corrupto, ou você é idôneo e apanha. Muito e se retira. Então, assim, é uma realidade que, assim, o povo parece que às vezes na hora que entra nesse tipo de discussão fica num conto de fadas. Desculpa, gente, não tem conto de fadas. Não tem como te falar, porque eu sei o quanto que eu apanho de órgão público porque eu sou idôneo. Eu posso falar de boca cheia aqui para a glória de Deus, não do Gabriel, que eu nunca dei um centavo de propina, mas eu vou te falar, eu consigo te contar a quantidade de vezes que eu apanho por semana, quiçá por dia. Porque é um servidor público que quer ir lá e te bater achando que tem autoridade do presidente da República. Uhum. Aí é o seguinte, eu vou jogar o jogo dele ou não? Porque, assim, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é deturpar... Porque eu já ouvi da boca de gestor de contrato público.
Já ouvi, falei, não, mas isso aí é o seguinte, se quiser arrumar confusão, eu vou arrumar lá um relatório, vou botar na justiça. Eu sei que não vai dar nada, mas eu vou dar trabalho, vou botar lá na justiça e ele vai, a obra dele trava, não vai receber dinheiro, não vai fazer não sei o quê. Aí eu fico pensando assim, esse é o país que a gente tá. E aí? Aí estão falando de, sendo bem sincero pra vocês, pode colocar 4x2, 3x4, o que quiser, não vai mudar isso. Porque não vai mudar a realidade. Então é o seguinte, eu tenho que pensar o seguinte, o que me traz mais resguardo e lucratividade? Porque é o seguinte, eu já não tenho o mesmo lucro que os meus concorrentes que fazem o que fazem. Uhum. Você acaba renunciando. Eu renuncio muitas coisas. Então, às vezes, por exemplo, o cara tá errado. Aí eu vou lá e trago um justificativo. Ele fala assim, ó, isso gerou atraso na minha obra. Eu viro e falo para ele assim, ó, não vou fazer o que vocês querem. Ele fala, então tá bom, então você se vira aí e você entrega. Aí eu tenho que pagar mais caro para resolver um problema que não é meu, para eu legalmente estar dentro do contrato, e ele não ter uma justificativa, segundo a ótica dele, de me pagar, de não rescindir um contrato, etc. Você fica dependente de uma pessoa só com o pensamento daquele ali. Entendeu? Agora, dominando a máquina. Então, assim, é uma situação que, assim, às vezes chega a ser triste. E está em muitos lugares. Aí você estimula as pessoas a empreender para daqui a pouco ela passar por esse tipo de situação. Então, é uma percepção que a gente faz assim. A pergunta desse ponto, que a gente começa a ver que a pergunta foi muito boa, daí foi, os jovens querem mesmo participar desse tipo de escala? Eles querem trabalhar nesse contexto? Ou qual que é a visão das pessoas hoje? Porque assim, eu cresci aqui em Brasília escutando que você tem que estudar para ser servidor público. Vai passar em concurso público. Vai passar em concurso público. Vai passar em concurso público. E eu estudei para isso, passei em concurso público e falei, cara, não é isso que eu quero não. E Brasília é muito isso. Metade é servidor público e metade agora está virando empresário. Está começando a empreender. E é maravilhoso isso. Mas aí vem algo que o Gabriel falou que é muito importante. Essa mentalidade, essa percepção. Porque o dinheiro pelo dinheiro, ele é vazio. A pessoa acaba... Aí vamos para a palavra. A pessoa acaba se tornando escravo do dinheiro. Uhum. Porque quando não tem, ele se corrompe. E quando tem, ele humilha as outras pessoas. E às vezes quando tem, se corrompe também. Não, quanto mais tem... Não, é porque ele já entrou naquele loop infernal ali, né? Uhum. Que é assim... quanto mais tenho, mais eu gasto. Então eu gasto para manter a máquina. Então eu preciso de mais e vira aquele vício, né? Ó, eu pesquisei aqui agora, com base na fonte da CNN Brasil e mais uma aqui. Até então, quase 60% da população tem uma média de salário de R$ 5.037 reais. Mais de 60%. Quase 60%. Então, quase 56, 57%. Ganha menos que Ganha 5 mil reais a média salarial. Okay. Hoje, se um jovem... Eu tô te falando de propostas que eu já recebi. Se um jovem faz eu preciso fazer um render, um vídeo de render em A, renderizado ali para vender um projeto. Um jovem, ele cobra uma média de 2.500 a 3.000 por um vídeo desse. Se ele fez 2 vídeos desses, ele já tá acima da média. E ele faz esse vídeo ali, se eu te falar que ele faz em um dia os 2 vídeos, então eu te pergunto, tu acha mesmo que ele vai querer? Que ele vai querer trabalhar como seletista, bater ponto todo dia no escritório, bater ponto todo dia numa... Porque assim, tem uma situação que... Aí eu já vou dar spoiler então, porque quando o raio voltar... Olha aí! Olha! Primeiro aqui, peraí. Obrigada. Quantas testemunhas? Não, peraí. Não, eu quero saber já participantes. Olha aí, ó. Levanta a mão que quer passar o raio. Pronto. Aí, tá vendo, Gabriel? Pronto, fechou. Já tem um apoio já. Tamo junto. Pelo menos sozinho eu não vou estar aqui na história. Pra te ajudar lá. Pronto. Que é pra trabalhar. Primeira coisa que a gente vai ter que fomentar, a mudança da mentalidade do brasileiro. Porque assim, o problema não é mudar a regra, é mudar o mindset. Sim. Porque se você, por exemplo, pega o brasileiro, é engraçado isso. Um exemplo claro disso, pega o brasileiro que faz intercâmbio. Totalmente diferente. Outra mente. Outra mente. É outra. Agora, de duas uma, ou vai bater, vai voltar rápido pro país, ou vai bater lá, vai começar a fazer esse rolê de trabalhar ali, aqui. Eu falo porque eu era jogador de futebol, eu já dividi apartamento com intercambista, tá? Então eu tô falando com propriedade. Eu já vi patricinha trabalhando de au pair, que é tipo babysitter. Uhum. Pra ganhar, e ouvir coisas assim,
de dono de casa, mas ganhando feliz, sem reclamar. Tá produzindo, tá recebendo, acabou. Trabalhava 3 horinhas por dia, ganhava uma grana boa, cuidava com amor da criança. Aqui no Brasil? Lá na Europa. Na Europa? Você morou onde lá? Irlanda. Irlanda, legal. É. Frio absurdo, né? Pouquinho. Legal pra quem não conhece o frio, né? Jogaram um frio de -12 lá, é tranquilo. É tranquilo. Esse ponto do mindset é muito importante. Muito. E no nicho que eu estou inserida, né, que eu convivo muito mais com mulheres, eu vejo o quanto isso é gritante. Elas não conseguem ter, a maioria das vezes, e dentro do meu nicho específico na advocacia, de olhar para o escritório, por exemplo, como um negócio. Às vezes preferem ser CLT em outro escritório, ganhar um salário muito mais baixo e não conseguem acessar. Mas eu estou falando de pessoas 30 mais. Quando você vai para 30 menos, eles não têm mais essa mentalidade, eles querem empreender. Aí que é o ponto, que é a geração, porque assim, também ninguém gosta de ficar vivendo uma mediocridade mesmo, assim, do estilo de vida durante muito tempo. Então vai bater uma hora que as pessoas vão falar assim, pô, eu acho que agora eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Acho que agora eu tenho que reagir. A conta não fechou. A conta não fechou. O problema é esse, que a pessoa começa a pensar e fazer algo quando a conta já tá no vermelho. Mas hoje, Rodrigo, Mas que seja motivacional. Você é pastor, quantas pessoas acima dos 40 você não encontra ali, tipo assim, vivendo uma situação financeira, que eu tenho certeza que você encontra, e pessoas vivendo situações financeiras ruins, você consegue conduzir a pessoa para, tipo assim, uma clareza, você traz consciência para a pessoa, ó, não, realmente, se eu me posicionar diferente, eu posso mudar esse cenário. Quantas dessas pessoas, estatisticamente, mudam? Quantas saem do lugar? São poucas. Então, ou demora muito. E quantas demoram, saem, mas demoram para sair do lugar. Então, assim, a mentalidade do brasileiro é a primeira coisa que tem que mudar. Porque lá nessas mesas onde estão discutindo, o problema não está na regra que se discute, mas na mentalidade de quem está discutindo. Porque se a gente pegar a mesma pauta, com uma mentalidade de crescimento ali, todo mundo integrado, desde do que deu entrada na PEC, o cara que tá, o relator lá, e qualquer pessoa que está envolvido, se a gente sentar e falar, não, vamos fazer isso aqui ser bom para o país, vamos analisar todas as estruturas do país com base nessa mudança aqui. Será que a gente pode esperar isso do governo? Aí eu tenho minhas dúvidas. Ou se manter, ou se mudar, é um desafio. É porque às vezes eu penso que assim, sabe que é algo interessante? A gente está indo pro final já, tá, gente? Vem da gente, né? Eu acho que a mentalidade, essa mudança vem de nós. Mas olha só o que aconteceu há poucos anos atrás, Gabriel. Eu lembro de algo que você me falou. Vou te passar já então, pra você falar então. Já comparei, guarda aí, joga na nuvem, guarda na nuvem. Olha que interessante aconteceu alguns anos atrás. Os caminhoneiros se juntaram numa mobilização que parou o país. Quem imaginava, gente, quem em sã consciência imaginava que os caminhoneiros conseguiriam parar o país, parar mesmo. Sim. Parar o país. Isso foi tão impactante para o país que a gente acaba esquecendo, às vezes, né? O brasileiro tem isso, né? A gente esquece muitas coisas, né? Que a gente vê que, às vezes, tem alguns ajuntamentos de pessoas, de categorias, que tem muita força, mas está apagado. Se os empresários se criam um movimento desse nível de unidade apartidário, por exemplo, não que o partidário seja ruim, pelo contrário, mas são pontos de vista diferentes, que consiga trazer essa mobilização e percepção, os empresários conseguem fazer muita coisa. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, que às vezes parece um pouco utópico, mas se a gente começar a trazer na prática o movimento, aí eu vou falar para polemizar mesmo, tá? Vamos combinar todos os empresários do Brasil parar de pagar imposto? Imagina. Todos. E aí? Empresário, está assistindo a gente aí. Vou te fazer uma pergunta. Se todos os empresários do país parassem de pagar imposto, você pararia também? Como um movimento? Não precisa ser muito tempo, não, um mês só. Depende de qual foi a liderança do STF aí. Isso pode dar problema, pode dar problemas aí. Mas e aí, e prende todo mundo, o que vai acontecer? Na vai verdade, falar que é ato deixar de terrorista, pagar imposto não é crime. E aí? Não é crime. Vão falar que é ato terrorista. Aí depende do viés que vão levar. Corta essa página. Mas... Brasil, por favor, corta aí. Por favor, não vamos arrumar essa confusão agora não. Agora não.
Deixar de pagar imposto não é crime. Aham. Seria um ato legítimo e os empresários conseguiriam. Mas o Mas movimento eu não vejo que os pode empresários fariam Não, algo não. nesse sentido. Hoje eu vejo que para ganhar força seria os nichos, por exemplo, vocês serem líderes dentro dos nichos que vocês atuam. O Gabriel ser um líder dentro da construção civil, você ser líder dentro do núcleo de eventos. Por quê? Porque vocês têm essa mentalidade de crescimento, que é o que o Gabriel trouxe. E a gente não preparar para apanhar, né, Gabriel? E Mais um preparar para pouquinho, né? apanhar. Já estamos acostumados mesmo, né? Todo Tá dia. Eu já Já acostumei a tranquilo. apanhar também, já Tranquilo. estou, como disse o pastor Rick, se a gente está apanhando é porque nós estamos brilhando um pouco, porque a partir do momento que o nosso brilho for muito mais forte, É maior. vem o ataque, nós não vamos sentir. Então fica a dica para a mesa que eu apanhei ontem, então vamos apanhar junto comigo. Porque vai chegar um momento que nós não Brilhou, vamos vai mais aparecer. sentir Apareceu, os ataques. E Vai ter que pronto. querer apagar. Quando nós conseguimos fazer esses acordos, pelo menos ter essa mentalidade de crescimento dentro dos sindicatos, eu acho que já é um pequeno passo. Porque a mudança a nível Brasil, a mudança de mindset nível Brasil, não vou dizer que é utópico, mas ela é muito Vai muito difícil. tempo. Vai eu vou muito falar uma tempo, coisa pra vocês. muito Já que você tempo. falou de ontem, eu vou citar de ontem. Ontem foi domingo, tá? A gente tá gravando na segunda-feira. Como como eu tenho obra de vários órgãos, não tem problema eu citar, porque aí ninguém vai saber qual que é. Mas a gente tá discutindo... Olha só, seria cômico se não fosse trágico. A gente tá discutindo questão de escala seletista, certo? Sim. Só que olha que interessante. Ontem era domingo, meio-dia. Estava no almoço com a minha família e o gestor, o coordenador da engenharia de um desses órgãos estava se dando o trabalho de nos perturbar no domingo. Falando que não estava tendo frente de serviço no domingo, que o plantonista dele passou. E aí eu me pergunto, olha só, eu estou discutindo sobre o fim da escala 6x1, sendo que no 1, que era para estar todo mundo descansando, tem um abençoado trabalhando, Do poder público. segundo a visão dele, me cobrando, fazendo coisas que não deveria estar fazendo, e eu tenho que ter o esforço de explicar assim para ele, realmente, os meus colaboradores, eles precisam, no mínimo, de algumas horas para ele produzir, amigo. Porque se ele não descansar, não tem como eu entregar esse negócio com qualidade lá no final. É contraditório demais. Então, assim, é um nível de... Você teve que explicar para o governo Que tá propôs. querendo, o governo está querendo reduzir a carga. Aí ele teve que explicar para o próprio governo que está querendo reduzir. Exato. Enfim. Enfim, Entendeu? fica a resposta. Então, respondendo política vai todas as suas mudar. perguntas... Vai impactar servidor público? O 6x1? É? Não, porque o servidor público ele tem uma legislação específica. Isso é para CLT. Só CLT específico. Somente CLT. Tá O bom. servidor público ele tem uma Ok. lei específica. Então, não teria Pergunta impacto. final, para a gente encerrar. A gente falou muito sobre mindset, sobre essa percepção de cultura, pensamento do Brasil como um todo. A gente falou um pouquinho sobre o pensamento, como é que está a nova geração, falando da geração 30+. Agora, isso é no seu ponto de vista, assim, em relação à observação jurídica mesmo, da parte da advocacia, o que é que você domina. O que você acha que tem que ser, a partir de agora, o mindset do empreendedor, do empresário? A partir de agora, cara, isso aqui já está batendo a porta. Sim. Então, ele vai ter que escolher se ele quer se adaptar agora ou esperar o susto, a porta abrir e depois dar o jeito dele. Do seu ponto de vista hoje, pelo que você enxerga da mais de 50 clientes que você tem, que são empresários, o que você acha que ele precisava se preparar agora, ou fazer agora, ou a mentalidade dele mudar, para ele reduzir os impactos que isso aqui vai ter nele? Hoje eu vejo que se faz necessário o empresário já antecipar, porque essa é uma realidade posta. Hoje eu não vejo possibilidade dessa escala não passar. Não vejo uma possibilidade. Não vejo. Vai passar. Eu acredito que vai passar. Profeta Stephanie aqui na mesa. Só me ajuda com uma informação para me antecipar. 4x3 ou 5x2? Então, essa aí. Deixa eu ver se vai. Só para... Essa Vai nós cair fogo podemos- do céu ou Eu acredito que vai chegar uma média de negociação de 40 horas semanais. 40 a 42 horas semanais, que eles colocaram 36 Sim. para ter uma gordurinha para negociar, mas que Isso vai é ser o máximo de 8 horas por dia. Aí você A tendência chegaria de no máximo,
Exatamente. Chegaria ao máximo ali de 40 a 42 horas e eu acredito que vai passar e vai ter essa redução da jornada. Hoje, a minha recomendação para todos os empresários, faça uma análise do seu nicho de atuação. O que eu posso fazer hoje para reduzir essa jornada de trabalho? E isso pensando não só com o jurídico, com o apoio da contabilidade, com o apoio do Porque ele não vai poder reduzir o salário. Não vai poder. Não pode Nem um reduzir, centavo, não pode nada. reduzir o salário. É o mesmo salário, só reduz a jornada de trabalho. Ele vai ter que mudar o contrato de trabalho? Não tem necessidade de alteração de contrato de trabalho, porque como é uma legislação, uma alteração da Constituinte, então não precisaria dessa alteração. Mesmo que tá lá, 44 horas semanais. Mas tem uma alteração constitucional. A Constituição Que é mais forte ela do é que mais o... forte do que o contrato de Tu não trabalho. precisa refazer contrato. Não precisa Legal. refazer o contrato. Tá. A não ser que tenha um acordo coletivo específico para a sua área de atuação, né? Que eles vai ter determina. alguns critérios a mais, aí vai ter que adequar e incluir lá. E a Vai gente por outras questões. faz esse acordo. Ou se os empresários decidirem ter regulamentos internos específicos. Aí eu recomendo que os contratos de trabalho eles sejam todos atualizados. Entendi. Mas nesse momento, os empresários eles precisam se antecipar, fazer uma análise, um estudo mesmo da área de atuação e verificar. Hoje, qual é a minha realidade? Eu consigo fazer 5x2? Como que eu conseguiria fazer? E tentar ajustar, porque é uma realidade que está posta. Dentro do seu nicho, por exemplo, é mais difícil, porque o seu nicho é 7x7, né? Você não tem 7x1. O Gabriel ainda Shopping tem um. é todo dia. O Rodrigo, ele tem. Shopping é Você todo tem dia. um, você não. Você, pessoa física. Você tinha um, a partir de ontem já era. A partir Você de tinha um. ontem acabou. Ontem já mudou a escala do Gabriel. Já. Mudaram todas as regras a partir de ontem, então acabou o seu 1. Verificar esses pontos, e um exemplo que deu muito certo, eu não sei se vocês têm acesso a essa informação, mas os supermercados, eles não encontravam mais colaboradores de forma nenhuma. Porque ninguém queria trabalhar no supermercado. Repete, por favor. Essa frase é boa. Os supermercados, eles não encontravam mais colaboradores, de forma nenhuma. Porque ninguém queria trabalhar no supermercado. Pensava, eu preciso trabalhar no domingo o tempo inteiro, eu não quero trabalhar nesse local. O que eles fizeram? Um acordo coletivo. Eles entraram em um consenso que fosse bom, tanto para o empregado quanto para o empregador. E eles chegaram a esse ponto comum. Hoje, você tem mão de obra nos supermercados por causa desse meio termo. Uma recomendação específica para a sua área de atuação, faça um acordo coletivo. Junte todos os empresários que são do setor de eventos, reúna esses empresários e a gente faz uma movimentação no sindicato para buscar um acordo coletivo. Entendi. Porque essa é uma forma de se antecipar, de você fazer uma previsão. Vai passar, mas nós teremos esse período, essa gordura de adequação de mais ou menos 6 anos, que é o que vem sendo discutido. Então, se nós começamos a discutir esse ponto agora, essa adequação, essa readequação agora, você consegue fazer essa projeção para daqui a 6 anos você estar ajustado, a sua empresa ajustada a essa realidade. Entendi. Então, a minha recomendação é se antecipe. Entendi. E a minha recomendação é, converse com a doutora Stephanie. Gente, estivemos aqui com a doutora Stephanie, uma salva de palmas aqui para ela. Gabriel, prazer, irmão, conhecer. Queria falar um pouco da Stephanie, assim, voluntariamente. Ela tem sido uma resposta no âmbito de parceria, no âmbito de profissional, no âmbito de sabe quando você monta uma mesa de qualidade com conselheiros, assim, sabe, pessoas que você sabe que você pode confiar? Isso é muito precioso. Então, às vezes a gente não tem noção da qualidade da mesa que a gente está sentado, ou das pessoas, e o quanto a gente precisa ser intencional com isso. Quando eu depois conheci a Steph, assim, o meu olhar, ele aguçou muito para algumas áreas. E você como advogada, como consultora para empresas, no âmbito de direito, você fez muita diferença e está fazendo. Então, a Steph agora, assim, ela já está... Todos os CNPJ já são dela, já. Ela manda mais que eu, já em tudo, já. Então, quem manda é ela e o Matheus, da Sates, né? É os dois que mandam. Eu só obedeço e sigo. Já foi pra Sates também. Já foi também pra Sates? Ah, já estamos enrolados, irmão. Já era, eles estão mandando em tudo. Já me influenciaram nisso aqui. Já tá mandando em tudo já. Então, quero reconhecer o seu trabalho. Algo que me surpreendeu muito, Steph, foi porque, assim, a gente sentou, eu senti muita confiança no que você apresentou, que você ia entregar o seu serviço. Eu vi que você entendeu a dor do empresário. Então, não é só o jurídico pelo jurídico que é o certo. Você entendeu a dor e aí você consegue ser muito específica. No dia seguinte, já criou o grupo, já colocou lá sua funcionária, colocou, Rodrigo, o que você quer que isso... Então, assim, eu penso que você tem alguns processos já muito bem claros e que traz uma segurança para o empresário. Então, o que o empresário quer? Ele quer entregar resultado.
Ele quer essa relevância, ele precisa. O que é uma empresa sem dinheiro, gente? O dinheiro ele é o oxigênio da empresa. Vai prender a respiração uns 3 meses no máximo, 4 meses, depois acabou, não tem como. Então, o empresário, ele, do mesmo âmbito que ele precisa olhar para a qualidade do que está acontecendo, para as pessoas, ele precisa avaliar também o resultado que está acontecendo ali, senão a conta não fecha. Eu percebi que você tem esse olhar. Então, é interessante, que eu gostei muito, é que você não tem um olhar de advogada, você tem um olhar de empresária, de empreendedora. E o seu escritório, ele não pode estar só em Brasília, ele tem que estar no Brasil inteiro. Eita, que é profético. Tem que ir no Brasil inteiro. Amém. Tem que ir no Brasil inteiro. Abrir portas para isso, pessoas te conhecer. Amém. Então, é assim, se alguém vai ver esse vídeo aqui, eu falo de todo o coração, que é uma pessoa que eu confio demais, uma pessoa que é amiga da nossa família. Isso é tão precioso. Não virou uma pessoa que contratou, não, virou amiga, é amiga da minha esposa. Elas andam juntas, tem uns cafés com as marcas ali no Biscoito Mineiro, que eu fico preocupado. Falei, caramba, o que vai sair dali? Já sei que vai sobrar para mim alguma coisa. E é maravilhoso. A minha esposa volta, conversa com ela, cheia, transbordando. Olha para a Steph com o olho brilhando. Sabe, isso é muito lindo de ver. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela Vilar Advocacia. Quem diria que tão, entre aspas, tá? Pouco tempo comparado com o nicho, ia prosperar tanto. Esse Mas resultado. foi pouco tempo. É. 3 Quantos anos. 3 anos. Eu tenho 13 anos que eu sou advogada, mas antes eu empreendia na empresa do meu Olha pai. aí. Que eu sou apenas... Essa é a explicação. Descobrimos a fonte, Gabriel. Essa é a explicação. Eu empreendia na empresa do meu pai. Então, que eu vivo exclusivamente da advocacia são apenas 3 anos. Legal. É bem Então, gente, recente. então vocês estão conhecendo a Teté. Teté manda em tudo, comanda tudo. É uma leoa, gente. Não é, Gabriel? É uma leoa. Ela defende com unhas e dentes. Então, eu recomendo fortemente. E agradecer o Gabriel. Mancini. Irmão, que alegria te conhecer, viu, irmão? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando, te ungindo, Amém. te direcionando. Eu oro muito para que... Eu tenho orado diferente. Tenho orado para que Deus revele aqueles que Ele escolheu. Amém. Amém. E parece que a gente tem percebido isso, que aos poucos as pessoas estão saindo do anonimato É verdade. e tomando uma projeção incrível. E não é pelo que fala, não é pela frase de impacto, não é nem pelo império que construiu, mas pelo caráter. Hoje a coisa mais rara que tem é você ver a família falando bem do homem ou da mulher. É o esposo ou a esposa carregando o que tem sentido para a família e trazer esses valores. Brasília precisa, irmão, de você, viu? Amém. Brasília precisa ouvir sua voz. Brasília precisa te conhecer mais de perto. E eu sei que é um desafio porque você vai ter que se permitir. E não é só você. Não é só você. Porque quando você toma uma decisão, não é só você. Ixi, tô arrepiado. Não é só você, é a sua família. Então você pode ter certeza, irmão, que você ganhou um intercessor, viu? Amém. Você, sua esposa, seu filho. Obrigado. Para que estejam protegidos. A Bíblia fala que o Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Olha que maluquice. Por que Deus pega anjos, seres celestiais, que têm 4, 6 asas, 8 asas, que sempre existiram e vão existir, que são eternos, aí ele pega para servir e coloca para servir o homem. Gente, nós vamos durar 80, 90, 100 anos, se estiver bem, né? se ver bem. Se cuidar do CPF. Exatamente. Se cuidar do CPF, Cuidando. chega a 100, passa de 100. Mas por que ele pega um ser celestial e ele coloca para servir um homem que é tão passageiro, tão reconhecedor de suas falhas? Aí eu vou te dar uma resposta. Porque ele não avalia pela aparência. Ele olha pro fundo do coração. Mano. E teu coração é o coração de Cristo. Você carrega algo poderoso. Amém. Você carrega algo poderoso. Amém. Então proteja o que Deus te deu, irmão. Amém. Proteja com unhas e dentes, irmão. Proteja com unhas e dentes. Pode ter certeza que tem um intercessor aqui, viu? Amém. Muito Amém. obrigado. Glória a Deus. Mal sabe você que eu tenho orado por intercessores. Amém. Resposta de Deus. Amém. Amém. Resposta de Deus. Glória a Pastor, Deus. eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui sentada a essa mesa com vocês dois. Vocês dois são inspirações, de fato, mesmo para minha vida. É como eu trouxe no início, o Gabriel foi uma pessoa que me mostrou o que é ser cristão na prática. Você me mostra isso todos os dias. O que é ser um cristão, um empresário cristão. Porque eu vejo as suas tomadas de decisões. A maioria das vezes eu estou ao seu lado nessas tomadas de decisões e eu sei o quanto é difícil se posicionar enquanto cristão nesses ambientes que você tem acessado. Então, a sua vida, e eu não peço para que você volte para o raio e que esse movimento ele retorne, não é por acaso, é porque eu sou fruto do raio. Eu sou fruto do que você carrega. O que você carrega, você transbordou muito na minha vida. E se eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Rodrigo, que está aqui, e de me conectar com pessoas tão incríveis como o pastor Rodrigo, Kevin Guto, foi através da sua vida, Gabriel. Porque foi através da sua vida que Deus mudou a minha vida e mudou a minha história.
Então, que Uau. você continue, de fato, levando essa mensagem que você carrega, porque eu não tenho dúvida que você vai transformar gerações, porque você é Amém. avivalista. Uau. Você Amém. sabe Uau. disso. Eita, chegando uma Glória a palavra Deus. aí poderosa, hein? Amém. E o Glória a pastor Deus. Rodrigo, sem Uau. sombras de dúvida, quando nós nos conectamos e eu entendi tudo que você carregava e principalmente o case de sucesso, não apenas dentro de casa, mas também nos locais que você acessa e a forma que você pensa fora da caixinha. E é interessante que hoje eu estou realizando um sonho, porque eu sempre quis apresentar vocês dois. Porque eu Cara, conversava com um e eu falava, gente, eu preciso apresentar. já botou a gente na fogueira, Gabriel. Pronto. Já botou, foi logo pra gravar. Não dei chance, Não irmão. dei chance de vocês não se conectarem. Eu escutava um e falava, gente, eu preciso conectar os dois, porque vocês pensam fora da caixa. Isso é muito interessante, pensar fora da caixa e pensar fora da caixa com a identidade de Cristo. Isso não é comum. Existem muitas pessoas que pensam fora da caixa. O que você fez a nível Brasil, com 60 minutos, quando nós acessamos aquele ambiente, nós sabemos que carrega uma essência ali. É para além de um game. É um game que conecta pessoas. E como é forte isso, você conectar pessoas? Porque as pessoas estão desconectadas hoje em dia. As pessoas, elas não querem sentar e conversar. As pessoas querem ficar o tempo inteiro no computador ou no celular. Às vezes chegam em casa e cada um vai para o seu espaço. E não querem ter aquela vivência. Você colocou várias pessoas, 60 minutos em uma Obrigatoriamente. sala. Obrigatoriamente. Prendo. Eu não sou policial, não, mas prendo todo mundo. Já viu a Prende. experiência, Gabriel? Não? É Não. interessante. Não, vou te prender então. Prender vocês dois, olha que legal. Olha aí. Interessante. E a gente carrega Vai mensagem, ser né? Sempre é uma alguma saída. Exatamente. Sempre é uma saída. Amém. E só tem saída quando as pessoas se conectam. Isso mostra o poder da união. Isso é sobre o que você Amém. carrega, pastor. Amém. Você carrega esse poder da união. Você Amém. une pessoas e você une propósitos. Amém. E isso é Glória a muito Deus. bonito. Glória a Deus. Isso é muito forte. Então, você, Obrigado. eu sou grata pela... Obrigado. geladinho Você já. tá com frio, danado. Eu sou muito grata pela vida de vocês Amém. dois. Glória a Deus. Vocês também intercedo pela vida de vocês. E eu espero que sigamos nessa caminhada juntos. Até Amém. onde Deus permitir. É isso Porque eu aí. sei que vocês vão voar muito alto. Você vai para as nações. Nós vamos. Amém. Essa sala Ele aqui sabe. é poderosa. Isso aqui, Amém. ó. Guto ali, Brasil, Kelvin. A galera que Amém. não tem como. Já conectou com o Guto ali, né, Gabriel? Totalmente. Cara, Resolver todos os eu tava problemas. precisando de você. Gente, Nossa, isso é cara. maravilhoso. É lindo, cara. É lindo. É. Aí, ó. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, gente. Obrigado por esta mesa, obrigado pelas palavras. Acredito que eu tenho orado muito a Deus por pessoas que a gente consiga fazer dessa jornada ser, como é a vida com Ele, né? Leve e intensa. Fluida. E é um presente de Deus aí, uma conexão logo no início da semana, né? Obrigado pela tua vida, obrigado por nos permitir ter essa mesa e essa conexão. Que Deus te abençoe, te prospere, faça com que essa mesa se multiplique, que todas as vezes que alguém sentar a essa mesa seja curado, transformado e que recursos sejam multiplicados. Amém. Né? Doutora Stephanie sabe aí, a gente está numa jornada extremamente intensa, tem acompanhado minhas lutas dos últimos anos e eu creio que você, como eu te falei naquele primeiro dia, o Senhor, Ele te ama muito, o teu propósito, ele é muito grande na Terra. Entenda que nunca foi e nunca vai ser sobre você, mas sobre aquilo que opera através de você. Amém. Que o Espírito Santo, ele já está te conduzindo, só esteja sensível a ouvir as palavras e a obedecer em todos os ambientes que você estiver. Amém. Eu tenho certeza que nessas bancadas, nesses ambientes, nessas reuniões, nessas salas aí, nesses tribunais da vida, eu tenho convicção de que Jesus está levantando não uma advogada, mas uma filha amada do Senhor em todos esses ambientes. Jamais negocie isso. Nem 1 milímetro. Então estejam firmes nisso. E a minha vida está aqui na terra, gente, para servir. Contem comigo. Obrigado pelo podcast. Deus abençoe vocês. Abençoe também este ambiente, esse lugar. Parabéns pela excelência aí, pela qualidade de tudo. Tamo junto e vamos embora Bora produzir. Vamos trabalhar.